Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. A equipe Contos do Além recebeu um relato enviado pelo Diego, inscrito do nosso canal, e em sua narrativa ele falou algo muito sinistro que aconteceu há muitos anos numa cidade conhecida como São Vicente, no Rio Grande do Norte. E o que ele narrou em sua história aconteceu na vida do avô dele. Nós vamos acompanhar neste momento tudo o que está relacionado na trajetória dos acontecimentos lá na cidade de São Vicente, no Rio Grande do Norte, uma pequena cidade. Eles moravam numa área rural. E o avô dele gostava de sair sempre no final do dia, ir até um bar que ficava a mais ou menos 30 minutos da casa dele, e lá ele ficava jogando baralho com os amigos e bebendo até ficar tarde. Depois ele voltava sozinho para casa, por uma rua escura, pois ele morava numa área rural, naquela região. Naquela estrada de terra percorrida por aquele homem, existia uma mangueira. Mas algo sinistro acontecia naquela árvore. Ela não produzia frutos iguais às outras, no seu tempo correto de florescer e frutificar. Mas, no tempo em que ela exibia alguns frutos, normalmente todos eles eram estragados e não podiam ser consumidos pelas pessoas. Ninguém sabia o que realmente acontecia com aquela árvore. Muitos achavam que a terra não era boa onde foi plantada aquela mangueira. Outros achavam que eram insetos que traziam pragas, deixavam nas flores, e quando nasciam os frutos, eles eram prejudicados. Mas nunca ninguém teve uma resposta correta para o que realmente acontecia com os frutos daquela mangueira. E ali naquele lugar, embaixo daquela árvore, foi onde aquele homem viu um vulto muito sinistro na escuridão. Na primeira vez ele pensou que fosse alguém que estava descansando ali embaixo daquela árvore, mas ele achou estranho porque já estava à noite. Foi no momento que ele estava voltando do bar, ele passou por ali e viu aquela pessoa encostada no tronco da mangueira. O homem seguiu em frente. Quando chegou na casa, ele falou para a esposa o que tinha acontecido, e a esposa dele respondeu que talvez alguém estivesse realmente descansando embaixo daquela árvore. Claro que também achou estranho a pessoa ter parado ali, no meio da escuridão, sozinha para descansar. Alguma coisa boa talvez não estivesse acontecendo. Isso foi o que passou pela cabeça da mulher daquele homem. Claro que ela sabia que não poderia ficar julgando as pessoas assim, sem ter um conhecimento do que estava realmente acontecendo. Então a mulher disse também que supostamente a pessoa viu o esposo dela chegando pela estrada de terra, naquela escuridão, se assustou e correu para se proteger ou se esconder embaixo da mangueira. Na próxima vez que o avô do Diego foi até o bar, no dia seguinte, antes de sair da casa, ele pegou um facão e pensou com ele: poderia ser um ladrão que estivesse esperando por ele naquela estrada, e não seria bom ele passar sozinho naquele lugar e ao mesmo tempo desarmado, porque seria uma vítima fácil para aquele sujeito que talvez quisesse roubá-lo. Depois de pegar o seu facão, ele pendurou na cintura e seguiu por aquela estrada de terra, e como ele fazia todos os dias, ele foi até o bar, onde se reuniu com os amigos, e lá, enquanto jogavam seu baralho, ele contou para todos o que ele tinha visto embaixo da mangueira. Uns alertavam para que ele deveria ter cuidado, poderia realmente ser alguém esperando por ele, para roubar os seus pertences. Outros brincavam dizendo que talvez fosse um fantasma
E se fosse uma mulher, seria uma bruxa. Poderia ser também um lobisomem que estava afiando suas unhas no tronco daquela mangueira. Mas o homem não se deixou abalar. Nenhum daqueles comentários que ele ouviu dos amigos o deixou com medo de passar sozinho por aquele lugar. E continuava normalmente todas as tardes saindo da casa antes do anoitecer para ir até o bar e voltava sozinho no meio da escuridão, após o bar ser fechado. Naquela noite havia lua no céu, e no momento que aquele solitário homem estava voltando para a casa dele, ele ficou atento a tudo o que estava acontecendo diante daquele lugar, na estrada de terra, que naquele momento estava sendo iluminada pelos raios da lua. Ao se aproximar da mangueira, ele ficou olhando atentamente para baixo daquela árvore e, usando uma das mãos, ele tirou o facão da sua cintura e foi segurando ele enquanto caminhava. Ao se aproximar daquela mangueira, ele percebeu que havia um vulto lá, naquele lugar novamente. Quando chegou bem perto, ele notou que aquele vulto era uma mulher. Ele então, educado, cumprimentou aquela senhora com boa noite e ela, forçando um sorriso, balançou a cabeça somente, em resposta ao cumprimento daquele homem. Aquele homem sozinho percebeu que o sorriso daquela mulher foi forçado. Ela tinha um olhar muito feio e uma cara carrancuda. Parecia até que ela não gostava que ele passasse por ali, naquela estrada de terra, durante a noite, que era somente os horários nos quais ela aparecia. Durante o dia, muitas vezes aquele homem passou naquele lugar e nunca viu aquela mulher embaixo da árvore. Mas durante a noite, quase todas as vezes que ele saía, quando ele voltava para casa, ele avistava aquele vulto encostado no tronco daquela árvore. Depois que ele viu que aquele vulto era o de uma mulher, ele ficou mais intrigado ainda. E muitas coisas passavam em seu pensamento. O que estaria aquela mulher fazendo sozinha lá no meio do mato, embaixo daquela árvore, tarde da noite? Será que ela estava acompanhada de alguém? Será que ela estava esperando alguém naquele lugar? Isso ninguém soube. Nem mesmo aquele homem que chegou a cumprimentar aquele vulto. E ela balançou a cabeça, confirmando que ouviu a voz do homem e que ele também estava sendo visto por ela. O dono do bar que o vô do Diego frequentava conhecia uma história, e ele disse que há muitos anos as pessoas falavam que naquela árvore, naquele pé de manga, na época em que as pessoas perseguiam as bruxas, alguns homens maus, ruins de coração, pegaram uma mulher, a qual eles acreditavam que era uma bruxa, arrastaram ela até aquela árvore e ali eles a enforcaram e depois deixaram o corpo dela ali, e ela ficou abandonada, pendurada por aquela corda, e os restos mortais daquela mulher foi oferecido aos corvos. Daquele tempo em diante, muitas pessoas que passavam sozinhas naquela estrada de terra, principalmente homens, avistavam um vulto embaixo daquela mangueira, e todos acreditavam que era o espírito daquela mulher. O dono daquele bar evitava falar aquela história porque as pessoas não acreditavam nele. Todos riam quando ele falava. Mas, vendo o desespero daquele homem solitário que vinha todas as tardes ali no bar e depois ia embora sozinho, contou a ele o que sabia. Mas aquele homem também não acreditou no que o dono do bar relatou e disse que aquilo tudo era besteira e que não passava de imaginação das pessoas ao dizerem que uma mulher foi sacrificada no tronco daquela árvore, numa noite. Depois que aquele solitário homem saiu sozinho do bar, ele estava voltando para casa. Não havia lua no céu. Aquela estradinha de terra estava escura. Quando ele se aproximou da mangueira, ele sentiu um cheiro de carniça. Os cabelos daquele homem começaram a ficar arrepiados. Ele sentiu calafrios. Ele abaixou a cabeça e começou a passar com passos largos diante daquela árvore.
Mas em poucos instantes, ele sentiu um arranhão na costa. Parecia que um gato do mato ou uma onça que surgiu naquele local pulou sobre ele e cravou as unhas em suas costelas. O homem gemeu de dor. Quando ele se voltou para ver o que o estava atacando, ele percebeu que embaixo da árvore, aquela mulher estava parada lá e estava olhando para ele e gesticulava com ódio para que ele saísse daquele lugar. Aquele homem então começou a andar mais rápido porque ele queria chegar logo na casa dele. Quando ele chegou na casa, ele chamou a esposa. Ela veio e ele mostrou a camisa rasgada e as suas costas estavam marcadas e sangravam porque alguma coisa o atacou realmente naquela estrada de terra. Passando alguns dias, ele reuniu algumas pessoas e juntos levaram machados e cortaram aquela mangueira. Daquele tempo em diante, nunca mais aquele espírito daquela mulher apareceu naquele lugar.